Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e por aí vai. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou até por si próprio. Como você lida com o perdão? Como você pede o perdão quando erra? Para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com ela, a psicóloga Ingrid Reis. Que tema importante hoje. Importantíssimo, né, Dani? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês desse assunto que dá o que falar. Com certeza. E por que é tão difícil pedir perdão, Ingrid? A gente precisa pensar, Dani, a primeira coisa é o porquê que está sendo tão difícil perdoar. Então, às vezes, claro, né, não é a maioria. Aqui a gente está falando de uma forma generalizada, por isso que é importante terapia, algo individualizado. Mas uma das razões que pode dificultar o perdão é a idealização. Muitas pessoas nem sabem o que é o perdão. E é engraçado que o que é perdão para mim, às vezes pode não ser perdão para você. A gente precisa pensar primeiro o perdão. Ele envolve o que na minha vida? Então, talvez na minha vida signifique ter paz de pensamentos, não sentir vontade de me vingar da pessoa, dormir tranquila. Para você, perdão pode ser um conjunto de outras características. Então, eu fazer uma lista, reunir quais são os sentimentos e as características que eu enxergo no perdão, é o primeiro passo, porque aí eu consigo esmiuçar essa palavra, né, que é tão forte, em outras características melhores para serem trabalhadas. Porque às vezes a gente idealiza que perdoar é eu se morrer de amores pela pessoa, lembrar e não sentir nada, achar que nada nem aconteceu. Isso é outra coisa, é Alzheimer. Isso, é Alzheimer. Muitas vezes no perdão você lembra o que aconteceu e se você ficar pensando naquilo, talvez magoe, talvez realmente machuque. Mas o importante é você ter consciência de que aquilo não está levando sua vida para trás. Então não idealizar o perdão como um sentimento quase ingênuo, não. Perdão é decisão. A partir do momento que a pessoa decide perdoar, então tudo faz diferença. E outra coisa também que dificulta também o perdão muitas vezes, e aqui eu entro num detalhe, muitas vezes a pessoa está usando aquela ofensa que fizeram para ela antigamente como uma muleta no presente. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito generalizada. Muitas pessoas passaram por grandes dificuldades mesmo, né? Foram realmente muito injuriadas. Mas em algumas situações aconteceu algo há muito tempo atrás e a pessoa ainda usa até hoje como é por isso que eu não arranjo outro emprego, é por isso que eu não arranjo outro namorado, é por isso que minha vida não vai pra frente. E às vezes o fato da pessoa perdoar, ela vai precisar se livrar um pouco dessas desculpas. E aí é onde o perdão também fica mais difícil, porque a partir do momento que eu perdoo, eu começo a me responsabilizar por algumas características na minha vida e algumas responsabilidades. Então, essa também é uma dificuldade. Faz todo sentido. Agora, existe alguma técnica, alguma maneira, uma forma do perdão ficar mais fácil? De perdoar de maneira mais fácil? É que é importantíssimo a gente lembrar que eu sei que muitas vezes, se eu estou falando aqui para alguém que precisa perdoar alguém, provavelmente a pessoa pode estar pensando, para ela é fácil falar, porque ela é psicóloga, para quem não passou o que eu passei, para Dani, para elas é fácil. É importantíssimo deixar claro aqui que a gente sabe que é difícil, que a gente sabe que não é algo simples, né? Aqui é uma conversa para abrir a mente, mas não é algo definitivo, é algo trabalhoso, é algo diário. E é importante, né, quando você me pergunta da técnica, claro, cada pessoa vai encontrar seu caminho, mas duas coisas que a pessoa precisa definir que vai ajudar muito. Primeiro, o que é o perdão, que é o que a gente estava falando antes. Quais são os conjuntos de características que eu desejo ter para eu chegar à conclusão de que eu perdoei. Isso ajuda. E outra é por que eu desejo perdoar. Porque às vezes eu atendo pessoas que eu pergunto, tudo bem, mas por que você deseja perdoar? Porque eu tenho que perdoar. Mas qual que é o seu objetivo pessoal para fazer isso? Eu desejo perdoar porque eu desejo me envolver num outro relacionamento, porque eu desejo prosseguir a minha vida. A partir do momento que você encontra razões pessoais para perdoar, você entende que o perdão não tem a ver com o outro. E às vezes a pessoa fica esperando também que o outro mude de atitude, e sendo que o perdão não tem nada a ver com o outro. Talvez o outro não mude de atitude, talvez mude.
E se ele mudar, que bom para ele, porque ele vai sofrer menos ao longo da trajetória. Mas o perdão não tem a ver com isso. O perdão tem a ver com você liberar esses sentimentos ruins que estão dentro de você. É um benefício que a pessoa fica achando que a partir do momento que você guarda rancor, se eu guardo rancor, a outra pessoa está sofrendo. Não, a partir do momento que você guarda rancor, você mesmo que está sofrendo toda essa raiva dentro de você. Então é um engano pensar que está atingindo a outra pessoa. Exatamente, né? A raiva, o rancor é um veneno que você ingere. Não está afetando o outro, é a si próprio, de fato. E com certeza o que você falou é muito profundo e muito verdadeiro. Essa questão, quando você perdoa, você tira aquele peso das costas, do coração. E essa falta de perdão, ela está muito ligada até a doenças psicossomáticas, eu acredito. Sim, com certeza. Inclusive problemas do coração. Então, por isso que é importantíssimo a pessoa perdoar. Não dá para esperar que o outro sofra mais do que eu. Quando eu falo de perdão. Mas e aí, Ingrid, eu posso me vingar, talvez, né? E aí, se eu me vingar e eu ver que outra pessoa está se dando mal, eu vou ficar melhor. Eu te garanto que não. Né? Garanto que você pode até sentir algum prazer em ver a outra pessoa se dando mal, mas isso ainda assim não vai caracterizar em você sentimentos bons para que você viva com leveza. E por essas e outras que é tão importante perdoar alguém. E é importantíssimo também a gente lembrar que em alguns momentos da vida a gente precisa perdoar. Em outros momentos a gente precisa pedir perdão também. Então a gente esquece que na mesma via que vai, na mesma via vem. Então, se a pessoa tem dificuldade de perdoar a outra pessoa, até quando ela erra, ela vai ter mais dificuldade de pedir perdão. Sim. Porque se ela não libera, ela vai achar também que ela não é digna de receber isso de outra pessoa. Logo no início, eu comentei que esse pode ser um ato para com outra pessoa ou consigo, com si próprio. Exato. Como que é o auto-perdão? Como que as pessoas lidam com o auto-perdão? Eu conheço muita gente que tem mais dificuldade de perdoar a si mesmo do que a outra pessoa. E isso também diz muito sobre como você perdoa a outra pessoa. Porque, geralmente, não é uma regra, mas a maioria das vezes a gente trata as outras pessoas como a gente se trata. Então, a nossa tendência se eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de me perdoar, muito rígida, a tendência é ser muito rígida também com as outras pessoas. Mas a gente precisa lembrar que cada pessoa está no momento da vida. A gente se culpar por um erro do passado, eu entendo, é algo que realmente a gente faz, mas se a gente for olhar friamente, seria como, vamos supor, um bebê. Não tem como a gente culpar um bebê por, às vezes, tropeçar, por cair. Porque dentro da idade dele, ele está fazendo coisas esperadas para a idade. E aí ele vai aprendendo ao longo da vida. Então, quando a gente olha para os nossos erros do passado, é como se a gente olhasse para um bebê emocional do passado também e julgasse com a mesma mentalidade do futuro, o que não faz sentido nenhum. Então, a partir do momento que a pessoa entende que ela fez o que ela podia naquela condição, com as coisas, com as ferramentas que ela tinha para lidar com aquela situação, e ela aceita como foi, isso tudo ajuda bastante a entender que agora, no presente, ela consegue fazer diferente porque ela tem outras ferramentas, mas até então ela não tinha. E aí ter essa autocompaixão, que às vezes a gente fala muito de empatia com as outras pessoas, mas ter empatia também consigo e com seus próprios sentimentos, né? Nós comentamos aqui sobre a muleta, né? Aquela situação do passado se tornar uma muleta para a vida. Agora, quando eu decido perdoar alguém, dissemos também que perdoar não é esquecer, mas é passar por cima e se livrar daqueles sentimentos que tanto faz mal para nós. Mas um casal, por exemplo, um diz que perdoou, mas em toda discussão ou algum problema novo, a pessoa que perdoou fica remoendo e trazendo de volta naquele relacionamento, mas você isso, aquilo, algo que ela diz já ter perdoado. Isso não é o perdão de fato. Não é o perdão, realmente. E muitas vezes a pessoa, ela realmente estava tranquila, né? E chega na hora da briga, às vezes para não perder na situação, aí ela puxa alguma outra situação que ela tinha razão, às vezes para poder só resolver ali a situação no momento, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, e às vezes uma coisa que já estava resolvida,
que era uma coisa pequena, de tanto brigar por causa daquilo, vira uma coisa grande. Então, é mais importante, às vezes, ser sincero e falar assim, olha, eu ainda estou magoada, do que a pessoa dizer que perdoou e voltar na situação. Dizer que perdoou e voltar na situação, porque isso desgasta bem mais. Não pode ser apenas uma palavra, né? Não, de maneira te nenhuma. Perdoo. Assim como eu te amo, né? Fora, exato. Quantas palavras e frases têm sido banalizadas, infelizmente. Então, perdão também não deveria de maneira nenhuma ser banalizada. É uma decisão racional. Por isso que a gente volta até na conversa ali do começo de que muitas pessoas idealizam o perdão. Então, por idealizar o perdão, idealizar o amor, acabam banalizando. A partir do momento que você não idealiza, que você encara como realmente é, você fala e você pensa e você decide racionalmente sobre aquilo. Muitas vezes, uma pessoa pode perdoar uma traição, mas não voltar com aquela pessoa. Ela perdoou, ela não está mais carregando aquela dor, aquele peso, aquele erro do outro com ela. Exato. Porque a gente também não pode pensar em perdão como ingenuidade. Pelo contrário, perdão é um ato de nobreza, é um caráter, é uma questão muito nobre, muito boa, né? Sim. E não a gente vê como a pessoa que pede perdão, uma pessoa boba, ingênua. Isso tudo dificulta mais ainda das pessoas terem humildade e reconhecerem o erro, porque elas têm medo de, ao perdoar ou ao pedir perdão, elas estarem submissas diante daquela situação. Sim. Então a gente tem que desfazer esse estereótipo, porque perdão é um ato de nobreza e de inteligência também. Agora, quando não se consegue perdoar de jeito nenhum? O que fazer? O que fazer nessas situações? Então, é muito importante, diante de toda essa nossa conversa, se a pessoa já tentou fazer tudo isso e ela não conseguiu, aí é importantíssimo levar para terapia. É importante conversar com a sua psicóloga sobre o que está acontecendo, porque esse momento do autoconhecimento, de que a pessoa vai descobrindo, por exemplo, se está servindo de muleta, nada é 100%, né? Nada é 100% muleta, nada é 100% como um todo. Mas, a partir do momento que você se abre, conversa com alguém, às vezes, antes de ir para a terapia, às vezes você tem uma pessoa de confiança que pode te ajudar, alguém que pode ter enxergado a situação de fora, que pode te ajudar também a ver como um todo, porque quando a gente está com raiva, nossa tendência é focalizar. Né? É ver só aquela situação da nossa maneira, da nossa perspectiva. Sim. Não é? Então, às vezes, você conversar com alguém que estava olhando de fora, que pode dar uma perspectiva diferente, claro. Conversar com a própria pessoa que te magoou, isso é muito importante. E a partir do momento também em que você precisa pedir perdão, entender que se eu chego até você e te peço perdão e você não recebe o meu perdão, a minha parte eu fiz. Mas é importante a gente não banalizar, igual a gente estava falando. Porque tem muita gente que, é só chegar e pedir perdão, e aí a pessoa acaba cometendo atos inconsequentes. Então é importantíssimo lembrar da responsabilidade que nós temos com os sentimentos das outras pessoas, sejam elas quem forem. Então, não é porque a gente tem a palavra perdão agora, que a gente inventou essa palavra, que a gente pode, né, agir da nossa própria forma. Não, a gente tem que ter responsabilidade e, se precisar, a gente tem o perdão para o nosso benefício e o benefício daqueles que a gente ama. Ingrid, desculpa e perdão. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Existe uma diferença e a gente até consegue sentir isso pela intensidade, né? Quando alguém fala assim, desculpa, Dani. Geralmente pisou no pé, deu uma tropeçada. Agora, quando alguém fala perdão, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de algo mais profundo. A gente teria uma definição, assim, meio geral, dizendo assim, que a desculpa seria quando eu não tiro a sua responsabilidade sobre aquela situação. E o perdão seria quando eu tiro a responsabilidade. Então, em que sentido que isso seria? Quando você tira a responsabilidade da pessoa, não significa que você não sabe que a pessoa fez aquilo. Mas quando eu falo, por exemplo, né, para você, estou perdoando a sua dívida, eu estou perdoando. Agora, se eu falo assim, estou desculpando pelo que você fez, é tipo assim, te peço desculpa, mas você ainda tem que ainda pagar, né, pela situação. Sim. Mas apesar disso, o perdão ele é muito mais profundo, ele envolve muito mais sentimento, ele envolve situações mais sérias, mais graves, que é diferente de desculpa, que são situações quase relacionadas à educação que a gente usa no dia a dia, né? E essa mágoa gerada pela falta de liberar o perdão, ela pode trazer traumas? Sim, com certeza, principalmente na infância, né?
Quantas pessoas a gente não conhece, nem precisa ser psicólogo e conversar com tantas pessoas para saber que na nossa sociedade, né, provavelmente estou falando aqui também com muitas pessoas que sofrem esse trauma, porque na infância sofreram abandonos, abusos, foram rejeitadas, às vezes bullying, né, tudo isso. Quando a gente perdoa, a gente entende que aquilo ficou no passado. Eu sei que não é simples, por isso que é importante a gente fazer uma análise. Quanto daquilo que aconteceu no passado realmente interfere no meu presente, sabe? Porque às vezes a gente para, bom, interfere sim no meu presente, Ingrid, olha, mas eu estou trabalhando, mas eu constituí uma família, e aí você vai vendo que a vida continuou depois disso. Aí aquilo tudo que a pessoa está imaginando que é uma consequência, na verdade é uma consequência que ficou só na mente. O que a gente também não pode minimizar. É só na mente, então é tranquilo. Não. O fato de estar na mente significa já muita coisa. Sim. E é por isso que é importantíssima a terapia para poder trabalhar tudo isso, porque a mente, afinal, é o que rege todas as nossas esferas da nossa vida, né? Exatamente. Ingrid, para quem quiser tirar alguma dúvida com você, seu Instagram. Isso. Me sigam lá no meu Instagram, _Ingrid Reis _, que eu falo sobre esse assunto e muitos outros. Exatamente, um Instagram muito gostoso de você acompanhar. A gente percebe aqui como o papo flui com a psicóloga Ingrid Reis. É sensacional. Mais uma vez, adorei esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Até a próxima.